Por muitos anos, a sociedade enxergava o videogame como uma mera forma de diversão e escapismo da realidade que não tinham a mesma riqueza cultural que os filmes carregavam. Algo que mudou muito com todos esses anos de evolução, apesar de várias pessoas ainda pensarem dessa forma. Os videogames provaram que são capazes de entreter, emocionar, inspirar e ensinar como nenhuma outra mídia, nos colocando no controle de mundos e histórias. Mas em nenhum momento eles vieram para substituir os filmes, muito pelo contrário. Videogames sempre andaram lado a lado com os filmes, gerando inspirações e adaptações de um para o outro, explorando suas histórias de formas diferentes e compartilhando conceitos e ideias. E uma das séries de jogos que surgiram dessa harmonia entre filmes e videogames foi uma que marcou a infância de muitos de nós, Medal of Honor. Eu sou o Blader Coyote e nesse vídeo nós veremos como uma produção recente de Medal of Honor e da Respawn Entertainment venceu a premiação do Oscar 2021, demonstrando um grande valor histórico. Em 1998, o mundo recebeu aquele que ficou conhecido como um dos mais aclamados e chocantes filmes de todos os tempos que fez a Segunda Guerra Mundial voltar à consciência do público geral, O Resgate do Soldado Ryan. Um filme que não só impressionou com seu realismo, mas que também nos fez sentir os horrores da guerra apenas assistindo. Esse senso de impacto foi transmitido graças à direção de um dos maiores produtores de filmes da história, Steven Spielberg, que já era amplamente conhecido por ter dirigido Jaws, ou Tubarão, E.T., o Extraterrestre, os dois primeiros Jurassic Park e a trilogia Indiana Jones. Mas apesar desses outros sucessos, Spielberg sempre foi fascinado pelo contexto da Segunda Guerra Mundial, acreditando que esse foi o evento mais significante dos últimos 100 anos por ter transformado o mundo e definido gerações seguintes. Por isso, além de colocar Indiana Jones lutando contra nazistas, ele já havia dirigido 3 filmes desse contexto: 1941, uma comédia sobre o incidente de Pearl Harbor, Império do Sol, uma adaptação sobre a ocupação do Japão sobre a China, e A Lista de Schindler, também baseado em um livro, mas sobre o Holocausto na Polônia. Pelo menos metade de seus filmes até os anos 90 eram situados entre os anos 1930 e 40. I've kind of had an obsession with World War II. It originated with my father, who fought World War II in Burma, and came back to tell all the stories to the family about what happened. I certainly think, that my dad planted the seed in the sense that when he told war stories, he wasn't trying to dissuade me from being interested in war. He didn't tell me horror stories about the war. He told me stories that made me want to know more about it. Assim, através do cinema, ele e seus colegas conseguiram entregar ao mundo perspectivas concretas desse passado que ajudaram a reconstruí-lo em nossa cultura e em nossas mentes. Porém, como todo bom visionário, Spielberg percebeu que os filmes não eram a única forma de transmitir histórias através do entretenimento. Ele não só era apaixonado por videogames, como também promovia a produção de vários, tanto baseado em seus filmes quanto ideias completamente novas. No final dos anos 90, enquanto Spielberg dirigia O Resgate do Soldado Ryan, o gênero de jogos de tiro em primeira pessoa, ou FPS, passava por um crescimento explosivo após a revolução de Doom, em 1993. Mas foi depois de ver seu filho jogando o clássico GoldenEye 007, que definiu os jogos de FPS nos consoles de mesa, que Spielberg passou a imaginar um jogo similar situado na Segunda Guerra Mundial, tendo o objetivo de não apenas atingir um público diferente, como também ensinar a história de uma forma diferente. Então, sendo o fundador da DreamWorks Pictures, ele criou uma história para esse jogo e entregou seu desenvolvimento para a DreamWorks Interactive, um estúdio formado em 95 para a criação de diversos jogos em parceria com a Microsoft, assim surgindo Medal of Honor. Diferente de hoje em dia, a temática de Segunda Guerra Mundial não era popular ou mesmo atrativa entre os jogos de ação e de tiro em primeira pessoa. Eles geralmente se limitavam a jogos de tanques, aviões e de estratégia. Mesmo com o entusiasmo de Spielberg, muitos dos envolvidos no projeto não tinham segurança de que o jogo faria sucesso, já que o que era popular nesse gênero eram jogos como Doom e Duke Nukem, com super soldados enfrentando monstros e alienígenas.
Mas assim como Half-Life provou em 98 que é possível se divertir jogando com um cientista no meio de uma catástrofe muito maior que ele, Medal of Honor provou que reconstituir guerras e representar pessoas reais superando tempos difíceis em videogames também é perfeito. E somado com o sucesso de O Resgate do Soldado Ryan, Spielberg despertou um fascínio pelo estudo e pela reconstituição da Segunda Guerra Mundial não só nos cinemas, mas também nos videogames. Medal of Honor é amplamente considerado o pai dos jogos de guerra, mas acima de tudo, ele sempre esteve relacionado ao cinema e principalmente à preservação da memória desse conflito. No primeiro jogo da série, devido às limitações do PlayStation, não era possível recriar cenários amplos de guerra, por isso as missões costumavam envolver infiltrações e espionagem. Seguindo a proposta de ensinar e conscientizar as novas gerações sobre a Segunda Guerra Mundial, a equipe de Medal of Honor incluiu o que foi chamado de A Galeria, que seriam cortes de gravações reais que passavam entre as missões e criavam contexto para o jogador. Porém, com a evolução da tecnologia e mais lançamentos nos anos seguintes, essa ideia foi sendo cada vez mais abandonada, até Medal of Honor se distanciar completamente de suas origens e se perder no meio da competição com outros jogos de tiro do mercado. Em uma indústria dominada por Battlefield e Call of Duty, Medal of Honor não sabia onde se encaixar, e por isso caiu no esquecimento. Até um certo estúdio demonstrar interesse na franquia novamente. Em 2014, ocorreu a estreia de Titanfall, criado por um novo estúdio composto por veteranos da indústria de jogos de tiro, Respawn Entertainment. Entre seus fundadores estava Vince Zampella, que além de ter trabalhado em Call of Duty desde seu princípio até Modern Warfare 2, também foi desenvolvedor de Medal of Honor Allied Assault, de 2002. Mesmo tendo recebido duras críticas pela ausência de um modo campanha e pouco conteúdo, Titanfall foi bem recebido por demonstrar um grande potencial, o que se concretizou em 2016 com Titanfall 2, que foi universalmente aclamado e considerado um dos melhores jogos de tiro da geração PlayStation 4 e Xbox One. Apesar de suas vendas terem sido fracas por ter sido lançado muito próximo de Battlefield 1 e Call of Duty Infinite Warfare. A Electronic Arts, que era dona da marca Medal of Honor, apenas distribuía Titanfall, mas após Titanfall 2, ela comprou o estúdio da Respawn Entertainment e o direcionou para a produção de projetos diferentes, entre eles Star Wars Jedi Fallen Order, Apex Legends e Medal of Honor. Mas aí você se pergunta, como assim Medal of Honor se a série não aparece mais nos holofotes há anos? A resposta talvez seja o mesmo motivo pelo qual essa nomeação do Oscar 2021 não foi tão divulgada. Esse novo jogo foi produzido para realidade virtual, ou VR. Então, poucas pessoas tiveram a chance de jogá-lo. Inicialmente, ele seria um projeto padrão para consoles e PCs, porém, a empresa Oculus do Facebook fez a oferta de tornar esse jogo exclusivamente VR, e eles aceitaram esse desafio que era novo para eles. Essa não era exatamente a forma como todos nós esperávamos que Medal of Honor fosse retornar, mas vamos ver como o trabalho realizado nesse jogo e essa indicação tem um belo significado para o futuro da série e para a história. With Medal of Honor Above and Beyond, I think we're finally able to fully realize that vision from 20 years ago of putting you in the boots, allow you to see through the eyes of someone who was actually there. And that's been the most exciting and fulfilling part of the project. Assim que o projeto surgiu, para dirigi-lo, a Respawn Entertainment contratou Peter Hirschman, que foi escritor e produtor do primeiro Medal of Honor e que ainda trabalhava na DreamWorks de Spielberg. E por conta desse fato, ele sabia quais foram os elementos que tornaram Medal of Honor algo marcante no passado. Medal of Honor games are always about capturing the authenticity. There's the fun game part, and then there's the stories from the people who actually did it and that were there. Okay, here we go. Having interviews, following veterans, getting a chance to see their lives and see their experiences
that history was always going to be part of it because that is core to the franchise and it's really important. A galeria, que acrescentava o peso realista do conflito entre as missões, com certeza deveria retornar, mas não basicamente como ela era no passado. Eles precisavam ir além. Por isso, eles tomaram a iniciativa de buscar veteranos e sobreviventes da guerra para relatarem suas histórias através de curtas de documentário, o que gerou o conteúdo mais rico e emocionante do jogo. It gives you drive to do the best job that you possibly can. Four years ago, Peter called me and said that we're reviving Medal of Honor. Wasn't really determined what we were going to do beyond the fact that it had to include speaking with veterans. Para criar esses documentários para o jogo, eles trabalharam com Anthony Giacchino, vencedor de diversos festivais devido às suas produções de documentários históricos, como pelo History Channel, mas um dos primeiros trabalhos notáveis de sua carreira foi em Medal of Honor Underground, o segundo jogo da franquia. Ele é irmão do compositor da trilha sonora original de Medal of Honor, Michael Giacchino, que já fez músicas para inúmeros filmes como Os Incríveis, Ratatouille, Star Wars Rogue One, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Jojo Rabbit e que também compôs as músicas de Above and Beyond. The gallery is a feature that we had in the original Medal of Honor over 20 years ago. And just like we're taking the gameplay and the experience the player's having to a whole new level, we thought, can we do the same thing with the gallery? Hoje, de 16 milhões de americanos que serviram na guerra, apenas cerca de 380 mil estão vivos, e essa ideia foi vista com urgência por Peter e Anthony pelo fato de quase 300 estarem morrendo todos os dias. Muitos deles morrerão sem transmitir suas histórias para as gerações seguintes, o que a equipe de Medal of Honor queria evitar. Porém, ao realizar essas entrevistas, Anthony percebeu que eles podiam fazer algo a mais, alguma coisa faltava não só no conteúdo realizado como também na vida desses veteranos de guerra. Então, veio a ideia de levá-los de volta para a Europa, onde tudo aconteceu. This is a spot and they had two gates that we sort of pushed through. Com isso, Anthony imaginou que eles poderiam fechar um ciclo, abraçando as memórias de mais de 70 anos atrás e as dando um novo significado. E ao pisar novamente naqueles locais que antes carregavam apenas destruição e perceber que eles se transformaram em campos e fazendas que hoje famílias moram, o resultado foi exatamente esse. Mas o curta de documentário que levou à nomeação no Oscar teve uma origem um tanto diferente. Enquanto realizavam pesquisas de campo na França, os desenvolvedores ouviram falar, através de um dos guias de turismo, que próximo de onde eles estavam havia uma senhora que participou da resistência francesa durante a ocupação da Alemanha nazista, em 1940, assim como a protagonista de Medal of Honor Underground. Essa senhora, que possui mais de 90 anos, se chama Colette Marin-Catherine, cujo irmão foi capturado e assassinado pelos nazistas em um campo de concentração. Como ela era muito jovem durante a guerra, a função dela era anotar as informações dos comboios que passavam pelo local em que a resistência residia, enquanto seu irmão lidava com as armas. Por todo esse tempo, ela nunca foi até o local da morte do irmão por conta de toda a dor da perda. Sabendo dessa história, Anthony contou com a ajuda de Alice Doyard, diretora e produtora francesa, a convencer Colette a fazer essa viagem. Assim começaram as filmagens do curta de documentário Colette. The fight in Europe in World War II was a fight against evil. It was a fight against oppression. And unfortunately, those things never seem to leave the world. We're still discriminating people based on their color or their religion. And when you look at this gallery, it just reminds you of how the people dealt with similar problems 70 years ago. Como companhia na viagem, Colette recebeu Lucie Faublet, estudante de história que pesquisava e escrevia sobre o ocorrido. Durante o documentário, nos é contada toda a história dolorosa de luta e separação que foi sofrido nesse contexto, indo muito além de um ato de preservação histórica e recebendo uma forte carga emocional. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ele porque o ideal é vocês assistirem.
Ele foi produzido em conjunto pela Electronic Arts e pela Oculus para ser exibido na galeria de Medal of Honor Above and Beyond, que foi lançado em dezembro de 2020, mas foi exibido em fevereiro de 2019 no Festival de Documentários Big Sky e recebeu uma premiação. Pouco antes do lançamento do jogo, ele foi disponibilizado no YouTube pelo jornal britânico The Guardian, tendo áudio em francês e legendas em inglês. Infelizmente, ele ainda não está disponível em português. Eu mesmo fui perguntar diretamente para a diretora se havia tradução, mas ela disse que talvez no futuro e até me seguiu no Twitter. No dia 15 de março, os indicados ao Oscar 2021 de melhor documentário de curta-metragem foram anunciados e Colette estava entre eles. E no dia 25 de abril, coincidentemente no aniversário de Colette, veio o resultado da premiação. And the Academy Award for Best Documentary Short goes to Colette. Anthony Giacchino and Alice Goyard. When we got nominated, she told us that the power of documentary filmmaking ensured that her brother, Jean-Pierre, was, as she put it, no longer lost in the night and fog of the Nazi concentration camp system. I mean, that's why we do this. That's why we make these films. So thank you. Thank you. We're grateful that these stories and these individuals have been honored tonight. We'd just like to thank, of course, Colette DeLucy, Peter Hirschman at Electronic Arts, everyone at Electronic Arts and Respawn. This award is a tribute, and this film is a tribute to women everywhere in the world of any ages that who are joining hands and fight for justice. Vive Colette, et vive la France. Yeah. Pela primeira vez na história, a produção de um estúdio de videogame, nesse caso a Respawn Entertainment, foi diretamente reconhecida e prestigiada pela indústria cinematográfica, provando quão longe eles podem chegar. Esse vídeo já estava sendo produzido antes da premiação acontecer, só o fato da nomeação já foi o suficiente para eu querer fazer ele. Mas sejamos sinceros, apesar do título desse vídeo ser sobre essa vitória, isso tá longe de ser o maior mérito de toda essa produção que eles realizaram. Como Anthony disse, o ponto de tudo isso é preservar a memória e o legado dessas pessoas que em breve não estarão mais aqui. Assim como nós vimos no vídeo passado em que eu falo sobre videogames como preservação cultural. Essa é a ideia de Spielberg de utilizar os videogames para ensinar sobre a guerra sendo levada a outro nível. Por isso eles levaram câmeras de 360 graus para os locais que foram campos de batalha, realizaram essas entrevistas e criaram esses documentários. Não se trata apenas de se divertir jogando, mas sim sobre também reconhecer a realidade no qual vivemos e a história que não devemos repetir. If our gallery pieces makes someone say, oh, that's kind of interesting, I want to know more about that, I think that we've really done our job. Hopefully the current generation can draw some inspiration from the generations that fought years ago. Quando Above and Beyond foi lançado, ele não foi tão bem recebido pela crítica, talvez pelo fato de a Respawn Entertainment não ter tanta experiência com o VR. Não é porque uma desenvolvedora é boa criando jogos do jeito tradicional que ela também vai conseguir produzir um jogo de realidade virtual tão bom quanto. Por exemplo, poucas pessoas lembram de um jogo VR da From Software, criadora da série Souls, Bloodborne, Sekiro e do futuro Elden Ring, chamado Deracine, que assim como Above and Beyond não se saiu muito bem na crítica e divide opiniões. A Respawn Entertainment já se provou como um dos melhores estúdios da EA e mostrou que consegue ir além em seus projetos. Ela com certeza merece outra chance para trazer Medal of Honor de volta além do VR. Eu ainda não tive a oportunidade de usar um equipamento de realidade virtual e eu sei que isso tá longe da realidade da maioria. Eu espero que isso não demore muito para acontecer e que você também consiga. Mas eu também espero que essa conquista do Oscar inspire outras pessoas e que essa iniciativa de ouvir as pessoas que passaram por momentos como esse e transmitir suas histórias para as gerações seguintes seja só o começo. Não só para os jogos que retratam eventos de grande escala, como a Segunda Guerra Mundial, mas também para os que representam a cultura, etnia e história de qualquer povo de qualquer lugar do mundo. Everyday people can do extraordinary things,
when presented with a challenge that needs to be overcome. Having gone on these journeys with each of these vets, it's been an incredible honor and privilege for them to share their story with us, and we couldn't be happier now to show these stories to players at home. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Se tiver condições, considere ajudar o canal através do Apoia-se com qualquer valor acima de R$1 ou se tornando membro. Muito obrigado a todos os apoiadores, especialmente ao Felipe Maia e a você por ter assistido. Até a próxima!